na área de línguas indígenas. Tá? E hoje, a ideia é ser um pouco técnico. Tá? E, na verdade, a nossa apresentação hoje vai ser mais sobre o problema de processos de fine-tuning, de calibração de grandes modelos de linguagem, e que tipo de problemas e dificuldades e alguns outros assuntos ligados a essa questão. Então, na apresentação de hoje, porque eu sei que tem gente que está vindo sem conhecer o projeto, eu vou começar dando uma introdução geral ao projeto, onde ele está, o que a gente tem feito, com uns 5, 10 minutos, falando disso. Eu vou depois fazer uma apresentação curta sobre questões éticas que a gente tem quando está fazendo processamento de línguas indígenas, e particularmente com o tipo de dados que a gente vai trabalhar nesses 2 artigos. E aí eu vou chamar primeiro o Pedro, que é um doutorando, que é também estagiário da IBM Research, para falar sobre questão de uso de que a gente chama de dados culturalmente tóxicos, frente ao trabalho que a gente fez de medir o quanto você pode ou não usar esses dados no contexto também de fine-tuning. E a última parte vai ser o Paulo, que é um pesquisador da IBM Research lá no Rio, e que vai falar um pouquinho das dificuldades de fazer fine-tuning de grandes modelos de linguagem, e particularmente como eles são bons em enganar a gente que parece que estão fazendo a coisa certa, mas não estão fazendo a coisa. Então, vamos falar do projeto primeiro. Tá? A gente tem esse nome, PrimeGL, mas, na verdade, é um projeto de usar tecnologias de IA para fortalecer línguas indígenas no Brasil. Tá? Esse aí é um projeto da IBM Research em parceria com o centro, envolve 4 professores da USP, é um projeto oficial do Cifora AI, temos também 6 bolsistas de graduação, temos bolsistas, é um projeto grande, tá? Nós já tivemos colaboração também com o pessoal do MIT, estudantes que vieram de lá, temos também estudantes do INSPER trabalhando nesse projeto, ajudando no desenvolvimento. Tá? Qual quiser mais informações, tem aqui o QR Code aqui embaixo. Tá? Mas quando a gente fala em usar tecnologia de IA para fortalecer as línguas indígenas, a gente pode resumir as principais áreas em torno dessas 5 áreas aí. Tá? Na verdade, são áreas que a gente vê tecnologia digital podendo contribuir para essa questão de ajudar a fortalecimento. Quando fala fortalecimento, a gente está falando em revitalização de uma língua que não é mais falada, ou quase não é mais falada. Pode falar em vitalização de uma língua que já é falada, mas que tem que se manter contra uma língua dominante, que no caso, geralmente, do Brasil, do português, que tende a diminuir o número de falantes e fazer com que a língua desapareça. Eu não vou falar hoje o quão é importante que se faça isso. Basicamente, no Brasil, nós temos 200 línguas indígenas, metade delas está ameaçada de desaparecer nos próximos 50 anos. Tá? Em torno de 20% a 30% nos próximos 20, porque só temos velhos falando essa língua. 10, 15 pessoas que falam. Mas quando a gente fala em usar tecnologia digital, a gente vê 5 grandes áreas. A primeira é a computarização da documentação, do trabalho dos linguistas, ajudar os linguistas a fazerem de forma mais eficiente o trabalho de documentação e análise, e também permitir que pessoas com menos conhecimento linguístico, principalmente indígenas eles mesmos, façam esse processo de documentação através de processos de automação, de computarização de uma série de tarefas. Tem uma área de usar ferramentas digitais em educação, principalmente para crianças menores, uma parte de dar suporte digital ao uso dessas línguas digitais, coisas do tipo facilitar a escrita na internet, facilitar texto para fala para texto, tecnologias que ajudem principalmente os jovens a manter a língua viva.
Nós temos uma área que hoje vai ser muito objeto dos projetos de hoje, que a gente chama de promover a acessibilidade linguística, que tem a ver com trazer, facilitar o acesso ao português de quem fala essas línguas, e principalmente tirar o valor do português, da língua dominante, através de ferramentas como tradutores. Você leva o conteúdo, por exemplo, em português para a língua indígena, se diminui a necessidade do conhecimento do português para ser funcional. Tá? E a gente pensando nisso em termos de direito, de websites de governo, de serviços e assim por diante. E, por último, uma linha que é importante é de promover a apropriação tecnológica por parte das comunidades indígenas de tudo que é criado através de cursos de formação de desenvolvedores, de programadores, de cientistas da computação, tá? Indígenas, para que a própria comunidade eventualmente se aproprie de todas essas ferramentas. A gente sabe que hoje assim, a quantidade de alunos indígenas de computação no Brasil é extremamente pequena. Tá? Quando a gente fala nesse projeto, óbvio que tudo isso é muito grande, mas a gente trabalha em aspectos dessas áreas. Tá? A gente tem um projeto que está começando muito inicial, de olhar algumas ferramentas básicas usadas por linguistas, chamadas Flex. Como é que a gente pode facilitar esse trabalho? Tá? Tem uma série de tarefas lá que hoje, com técnicas de inteligência artificial, poderiam ser feitas de maneira mais rápida. Nós temos um trabalho também muito inicial com a professora Sara Jane, lá da RDH, em termos de usar robôs sociais para engajar crianças que não falam a língua materna, a falarem através do uso de robôs em classe de aula e assim por diante. Temos um projeto mais desenvolvido já, que é assistentes de escrita, que tragam para a escrita ferramentas que existem em português, em inglês e outras línguas, do gênero completadores de sentença, corretores ortográficos e assim por diante, para facilitar a escrita digital. O desenvolvimento temos um projeto também começando na área de fala, de texto para fala, só de São Carlos. Um projeto que será o grande objeto hoje, desenvolver tradutores. Hoje a gente vai falar de tradutores no sentido que a gente considera menos importante, mas que é mais fácil, que é da língua indígena para o português ou o inglês, que é uma língua dominante. Isso é mais fácil de fazer com a tecnologia de hoje do que o contrário. A gente entende que o contrário é mais importante, mas estamos começando lá. E, por último, a ideia de desenvolver hackathons ou cursos online para tentar começar a falar em apropriação tecnológica. Isso também está no estágio bem inicial. Tá? Quando a gente fala em usar AI em línguas indígenas, a gente, cara, encontra um problema de falta de dados, a maioria delas, tá? A gente aqui no Brasil, né? A língua mais falada no Brasil tem em torno de 30 mil falantes. A quantidade de dados que você vai encontrar é pequena. Escritos, web, não importa. Tá? Línguas indígenas, Guarani, Paraguai, tem milhões, aí estão em outra classe. Mas aqui no Brasil a gente está falando de poucos dados. Tá? E muito do que a gente vai estar falando hoje tem a ver com trabalhar com poucos dados. Tá? A nossa visão para como isso ocorre é realmente, dado que eu tenho poucos dados, explorar grandes modelos de linguagem, à medida que eu tenho um grande modelo de linguagem criado por uma língua dominante, eu vou fazer o fine-tuning, a calibração dele para aquela língua com poucos dados. Ele sabe linguagem, como pessoas falam a partir desses modelos grandes, treinados com centenas de milhões de exemplos ou mais, e aí com alguns milhares, que é o que a gente tem, a gente tentar fazer com que esses modelos virem modelos de linguagem para línguas indígenas, o que é possível. 3 anos atrás, esse projeto era inviável. Agora, com os modelos que a gente tem hoje, talvez possível, é isso que a gente está explorando. E aí, a partir do que você faz um modelo de linguagem, aí você pode criar, através de prompt engineering ou de prompt tuning, criar aplicações tipo tradutores, dicionários, vetores e assim por diante. A gente acha que esse é o caminho tecnológico viável para ter uma solução replicável e escalável para
algumas centenas. No início, nós estamos falando de texto. Por quê? Porque a tecnologia de texto é a que realmente funciona de hoje, fala ainda está num nível diferente de qualidade, de escalabilidade. Tá? Mas a gente entende que a tradição oral de língua de é importante, simplesmente a tecnologia não está. Em termos de questões éticas, tá? A gente respeita, concorda com o que é chamado Los Pinos Declaration, que é uma convenção indígena sobre o trabalho, sobre o desenvolvimento desenvolvimento e apoio ao fortalecimento de línguas indígenas. Basicamente, o resumo disso é esse lema: nada para nós, está falando dele, né? Indígena falando nada para nós sem nós, ou se a gente tivesse falando nada para eles sem eles. Tá? Envolver a comunidade o máximo possível, desde o início e assim por diante. Isso a gente tem feito. Tá? A gente tem tentado engajar aqui com algumas comunidades aqui no estado de São Paulo. Tá? Nem sempre é fácil. Tá? Vocês veem. Tá? Isso aqui, mas interessante é que, se a gente olhar aqui dentro da cidade de São Paulo, nós temos quase uma dezena de comunidades estruturadas. Essa aqui é da direita, em Mongaguá. Tem várias comunidades ao longo do litoral paulista. Fazendo isso porque é mais simples. E uma das comunidades que a gente engajou no semestre passado foi a comunidade de Fernando de Porã, que fica ali no sul da cidade de São Paulo, bem sul, tá? Quase Praia Grande, mas ainda no Planalto. Tá? E eles convidaram a gente para fazer uma oficina com os alunos de ensino médio deles. Semestre passado, toda quinta-feira, a gente ia lá, ficava 2 horas trabalhando com os alunos, um processo de desenvolvimento de um assistente linguístico, muito no sentido de um assistente de escrita. São alunos fluentes em Guarani, é a primeira língua deles, mas eles foram alfabetizados em português e têm muita dificuldade de escrever em Guarani, e a comunidade quer que eles aprendam a escrever em Guarani, e a gente está tentando usar as ferramentas, construir com eles ferramentas digitais que ajudassem eles a escrever mais e melhor. Tá? Baseado nisso, a gente desenvolveu um assistente de escrita, absolutamente protótipo do protótipo. A filosofia foi que coloca na frente deles o mais rápido possível a aula. Tá? Dentro desse assistente, a gente tinha um dicionário básico, um sistema de completação de palavras, outro que sugeria completar a palavra, quer dizer, eu escrevo um pedaço, tenta completar aquela palavra, um que sugeria a próxima, e um tradutorzinho para português. A gente vai falar mais para frente. Também a gente, junto com o pessoal do INSPER, portou essa plataforma para o WhatsApp, dentro de uma ideia de eu tenho um bot lá que eu posso fazer perguntas sobre a minha linguagem. Isso aí está bem inicial. Tudo isso aqui está bem inicial, não está funcionando nesse instante. Mas foi testado, começou a desenvolver, e a gente entende muito mais do problema e está tentando resolver os problemas técnicos. A gente também fez um workshop com documentação de linguagem, tá? Com o pessoal da linguística, trabalhou com eles gravaram vídeos, trabalharam no processo de escrever, no processo de introdução à documentação linguística. Basicamente, envolve essas 5 linhas. As mais avançadas é o assistente linguístico, o assistente de escrita, e o estudo que a gente tem feito para criar tradutores, tá? Que a gente vai falar hoje. Talvez menos do que ele faz, mas de como é difícil fazer. Mas isso eu acho que é mais para quem não tem interesse em línguas indígenas. Por que eu vou querer saber sobre fine-tuning de línguas indígenas? Porque, basicamente, o que a gente está aprendendo é como fazer fine-tuning de um modelo grande, de um grande modelo, tipo GPT, para uma linguagem específica de uma comunidade, seja indígena,
seja uma comunidade profissional, tá? Seja uma tarefa especial, seja a linguagem de uma empresa. Assim, tá? E para isso, sempre vou ter pouco dados do que esse domínio. Falar um pouquinho de ética, antes de passar para o Paulo e para o Pedro. Tá? A gente tem um paper que a gente publicou esse ano na IGCAI, que a gente discute as principais questões éticas de trabalhar com inteligência artificial, e principalmente de balancear diferentes necessidades que os pesquisadores de computação, os indígenas e os linguistas têm, como lidar com as questões éticas na prática, inclusive nesses casos específicos que a gente trabalha. E o nosso exemplo é exatamente o dataset que a gente construiu para as atividades que o Paulo e o Pedro vão falar com vocês. Esse é um dataset que a gente construiu usando a maior referência que tem no Brasil de um texto traduzido para muitas línguas indígenas, que é a Bíblia. Tá? A Bíblia. Por diversas iniciativas, tá? Algumas um tanto nebulosas, controversas, a palavra controversas, a Bíblia foi traduzida para 40 e tantas línguas no Brasil, das 80 que tem escrita. Tá? É um texto muito coberto, é um texto bom para se trabalhar em tradução, porque é fácil de alinhar, é fácil de segmentar em frases, mesmo que você não entenda a língua, você pode seguir os versos. Tá? Não é uma ideia original nossa, muita gente na área de tradução trabalha com Bíblias no mundo inteiro. Tá? Aqui, então, a gente fez para 39 línguas, em torno de estudar. Isso aqui é basicamente para o Novo Testamento, tá? Estudar em torno de 190 mil pares de sentenças. Tá? Na verdade, são trincas, a gente tem para o português. Tá? Então, pensa assim que só eu tenho a Bíblia em uma certa língua e a mesma referência em inglês, no caso, isso aqui, de todas elas. Tá? Eu só uso uma versão da Bíblia em inglês para facilitar. Tá? Mas a Bíblia a gente sabe, a Bíblia é um problema. A Bíblia, no contexto indígena, principalmente das Américas, ele é um texto controverso. Por quê? Porque ele é associado ao processo de catequese, dominação e colonização. Ao mesmo tempo, ele é um texto sagrado. Uma parte da comunidade, ele é um texto sagrado. Uma outra parte da comunidade indígena, né, uma outra parte, ele é um texto ofensivo. Um texto de dominação, um texto de violência. Certo? Isso, sabe, eu até coloquei esses dois referências, no caso dos Estados Unidos. Sim. Mas ainda é a nossa melhor fonte de dados. E aí pergunta, então, como é que eu posso usar uma fonte tão controversa para desenvolver pesquisa? Tá? E aí o que é que esse paper fala, e o nosso approach para isso aí foi isso aí é um texto perigoso. É inspirado em como na medicina e a química e a biologia trabalham com coisas perigosas. Eu preciso botar um processo de contenção em volta desses dados. Então, a primeira coisa, quem trabalha com esses dados tem que entender, esses são dados ofensivos para esses posts que a gente trabalha. Outra coisa, não se faz public release desses dados. Se alguém vai trabalhar, conversa com a gente vai garantir que esses dados vão ser usados de maneira certa e passar para a pessoa. Tá? Pelo mesmo motivo, esses dados não são para ser usados em ferramentas que vão chegar na versão final. E hoje o Pedro vai falar bastante sobre qual é o dilema disso, de fazer isso. Tá? Ele vai quantificar o quanto contamina, o quanto tem contaminação para fazer isso. Tá? E outra coisa, ser bem claro sobre isso. O que está sendo feito. Tá?
Mas mais que... Só, assim, eu acho que é interessante quando a gente fala que a Bíblia é como conteúdo tóxico. Nossa, a gente acabou de ter um paper recusado porque o reviewer se recusou a aceitar. Mas isso tem a ver com uma coisa mais larga, que a noção de que existe conteúdo tóxico para todo mundo é uma aberração. Tóxico. O que é tóxico e ofensivo depende do seu contexto. Então, isso tem uma implicação mais profunda quando a gente pensa que existe todo um esforço, uma crença dentro da comunidade inteligência que eu posso limpar um dataset. Você nunca vai conseguir limpar um dataset para todas as culturas, para todas as culturas. A não ser que você deixe ele vazio. Então, ou eu trabalho com datasets contaminados, viro para que eles não gerem o que eu não quero que eles gerem, ou eu vou ter que ser muito claro para que cultura, para que contexto aquele dataset é. Eu acho que aqui, isso aqui deixa isso muito claro. É um texto sagrado, então coloca como culturalmente forte. Pensar para qualquer coisa que a gente esteja falando em termos de dados de pessoas. Tá? Enfim, esse é o contexto. E agora eu vou passar para o Pedro primeiro. Pedir para o Pedro primeiro fazer uma pequena apresentação dele mesmo. O Pedro está terminando o doutorado. Ele vai falar um pouquinho desse problema de se eu uso um conteúdo potencialmente tóxico, será que eu consigo conter a contaminação dele? Quanto ele impacta, quanto eu ganho, quanto eu perco? Esse contexto de fine tuning, um grande modelo com muitos poucos dados. Bom, então, sou o Pedro, sou aluno de doutorado da PUC-Rio, no departamento de mecânica. Comecei a trabalhar já tem por volta de 2 anos aí com NLP, né, lá na IBM, e vou apresentar esse primeiro trabalho, que o título dele é Quantifying the Impact of the Use of Culturally Toxic Data when Fine-Tuning Large Language Models to Translators. Pode passar para mim, Cláudio? Então, como introduzido aí já pelo Cláudio, a ideia desse trabalho é basicamente avaliar como esses dados que são potencialmente tóxicos, né, são culturalmente tóxicos, podem acrescentar uma performance às traduções de línguas indígenas que são extremamente sem recursos, né, tem pouquíssimos recursos. Então, é exatamente isso, tentar ponderar se o uso desses dados vai trazer performance e se essa performance compensa um possível output ofensivo, né, digamos assim. Pode passar, Cláudio. Para isso, então, a gente propôs 2 datasets, né? O primeiro é o Dictionary Dataset, são 1.022 sentenças alinhadas entre Guarani, Umbá e inglês. Eu até hoje não sei exatamente o fonema de Umbá, mas eu tento falar correto. Se alguém souber, depois me avisa. São sentenças associadas a contos, né, histórias desse grupo indígena, né? São 245 sentenças também de um material pedagógico, né, para ensino de vocabulário de fruta, animais e outras coisas. Temos também 2.230 sentenças do léxico do Dooley, né, em Guarani e Imbá. Essas 2 últimas fontes de dados, elas são alinhadas com o português somente, para a gente gerar o inglês, que é a nossa target language aqui. A gente fez uma tradução com o Watson, do português para o inglês. Tá? A gente selecionou o inglês como língua target, porque esses grandes modelos de linguagem ainda não tem uma qualidade de geração de português boa o suficiente quando comparado com o inglês, né? Então,
Isso seria mais uma fonte de incerteza, de erro no nosso tradutor, e como a gente está querendo ver a capacidade de tradução dessas línguas indígenas, a gente focou em gerar em inglês, que geralmente esses modelos têm boa qualidade de geração em inglês. Então, depois da gente limpar todo esse dataset, normalizando Unicodes, fazendo divisão de conjunto de treino e teste, removendo contaminação cruzada, a gente obteve 3.155 sentenças alinhadas entre o Guarani-Imbá e o inglês, né, para o treinamento, e 300 para testar os nossos modelos. O segundo dataset é o Bibles Dataset, são 39 traduções do Novo Testamento da Bíblia, né, com alinhamento de línguas brasileiras, né, línguas indígenas brasileiras para o inglês. Muito pela necessidade de ter dados que a gente está trabalhando com essa base aqui. Então, no total, são 188 mil sentenças alinhadas. Esse grande dataset é dividido em 3 sub-datasets, vamos botar assim. Primeiro é o bilingual, que tem apenas o Guarani-Imbá, né, alinhado ali com o inglês. Então, são 6.340 sentenças, né, de treinamento. Tem o Tupi-Guarani Family, onde eu tenho 10 línguas da família Tupi, alinhadas com o inglês, são em torno ali de 43 mil pares de sentenças, e o que tem todas as línguas alinhadas com o inglês, totalizando 162 mil pares de sentenças. Como a gente está olhando aqui para o Guarani-Imbá, a gente utilizou como teste set da Bíblia o capítulo de Mateus da Bíblia Guarani-Imbá, né, do Novo Testamento. Em Guarani-Imbá são 970 sentenças. E para usar esse teste set, a gente acaba removendo das outras línguas o capítulo de Mateus, para não ter nenhuma espécie de contaminação ali no treinamento, né? Eu vou falar treinamento, mas é fine tuning. Pode passar, Cláudio. Tá, então os modelos que a gente avaliou, né? O primeiro modelo a gente faz um zero shot dele, em cima do WMT-19. O WMT-19 ele é um modelo de alemão para inglês, tá? Então provavelmente ele não viu nenhuma dessas línguas indígenas no seu pré-treinamento. E a gente testou outros modelos, o Paulo depois deve falar melhor disso na parte dele, mas esse foi o modelo que teve a melhor performance na tradução de línguas indígenas. O segundo, terceiro e quarto modelo é o IMBA, o TGF e o AL. Esses modelos basicamente são fine-tunes do WMT-19, em cima das bases de Bíblia, né? A base bilingual, a Tupi-Guarani Family e com todas as línguas. Então, são modelos única e exclusivamente ajustados, né, em um domínio religioso, ali, um domínio bíblico. O DICT está ali no meio, é um modelo com ajuste fino feito em cima do Dictionary Test Dataset, perdão. Então, ele é um modelo que está fora desse domínio da Bíblia, que utiliza mais sentenças para o dia a dia, né, que era a intenção, inclusive, da gente, nessa parceria com essa comunidade indígena, era de gerar um modelo de tradução para o dia a dia, que eles pudessem utilizar, né, e não algo religioso. Então, a gente fez esse modelo separado. Esses 4 últimos modelos, eles têm os 2 domínios, o MBA-DICT, o TGF-DICT e o AL-DICT, são modelos que têm 2 etapas de fine-tuning. Então, você primeiro faz o fine-tuning no domínio religioso e depois faz o fine-tuning no domínio geral, com o Dictionary Dataset. A ideia é seguir um padrão de intertraining. Você faz o primeiro fine-tuning, esse fine-tuning adiciona um certo viés no seu modelo e você tenta remover esse viés com um segundo fine-tuning no domínio que você deseja, né? Vamos botar assim. E o último modelo é feito através de um único fine-tuning em cima de um merge das 2 bases bilíngues, né? A MBA e a bilíngue da Bíblia e a Dictionary Dataset. Aí eu trouxe os resultados aqui, que são os resultados de performance, são obtidos em cima de Sacrebleu e CharF, não sei se a pronúncia correta é essa. O Sacrebleu basicamente é um Bleu Score com os parâmetros fixados, né, para facilitar a comparação entre modelos. Eu trouxe os resultados em cima do Dictionary Test Set, né?
Então, o primeiro ponto é ver que o Zero Shot ele tem uma performance de tradução muito pobre. Isso reforça a ideia de que o Guarani-Mbá não foi utilizado no pré-treinamento do WMT-19. O segundo ponto, ali onde está o No Toxic Data, tem o modelo DICT, que é um modelo livre desse domínio bíblico, e a gente vê que ele performa melhor na tradução, né, comparado com os modelos que são baseados, cujo fine-tuning é baseado na Bíblia, né? Independente se é uma abordagem bilíngue ou multilíngue, que são esses 3 modelos anteriores ao DICT, né? Esse aumento de performance ele é estatisticamente relevante, né? Tem um p-value ali de 0,001. Isso também já era esperado, porque esse modelo tem um fine-tuning no próprio domínio que o teste set que a gente está avaliando tem, né? Mas, novamente, a gente quer um modelo que sirva para esse domínio, né? E depois nós temos os modelos que consideram os 2 domínios, o domínio religioso, esse domínio mais geral, no fine-tuning, né? Independente do método de fine-tuning, se é 2 etapas ou uma única etapa, a gente vê que tem um acréscimo de performance na tradução. E agora a ideia é a gente tentar avaliar que tipo de bias fica nesses modelos. Então, eu selecionei esse último modelo aqui, que apesar de eu não ter trazido os resultados em cima do teste set das Bíblias, ele é de longe o que tem melhor performance no teste set das Bíblias, e ele tem igual performance aos melhores modelos no teste set do dicionário. Pode passar, Cláudio. E aí tem esse slide aqui que tem basicamente alguns outputs, né? Para o mesmo input, tem alguns outputs para 3 modelos diferentes, né? Então, tem um modelo unicamente ajustado aqui, né, na base da Bíblia, que seria um Bá. A gente vê que ele tem palavras, expressões e até trechos da Bíblia. Quando você usa uma entrada que está fora daquele domínio, ele tem esse bias forte nele. A segunda coluna, vamos botar aí, né, de modelo, seria o DICT, que é um modelo completamente treinado sem dados de Bíblia. E a gente vê que ele não tem nenhum bias, né, bíblico, pelo menos religioso, né? E, finalmente, o modelo que tem a melhor performance no Dictionary e nos dados da Bíblia. A gente vê que ele aumenta a performance, né? Lá no gráfico anterior a gente percebe isso, mas que o bias dele é muito menor comparado com o modelo puramente bíblico, né? Vamos botar assim, puramente religioso. Pode passar, o Cláudio. E, bem, quando a gente testa ele no Dictionary Test Set, a gente tem 300 sentenças e apenas 14 tem algum tipo de expressão ou de estilo de escrita que se assemelha à Bíblia, né? Por exemplo, você tem ali na primeira linha Jesus, na penúltima linha também, prayer, e outras expressões que se assemelham ao tipo de escrita que a gente vê na Bíblia. Então, a gente considerou essas sentenças como sentenças que têm algum nível de contaminação desse domínio, e considerou que esse percentual de 4,7% é uma contaminação muito baixa, e que talvez justificasse você aumentar a performance do seu modelo utilizando esse domínio, né, e, de repente, tratar esses outputs com alguma espécie de filtro, né, para que você gere outputs que não sejam potencialmente ofensivos para nenhuma comunidade indígena. É basicamente isso que a gente veio trazer. Obrigado, Pedro. Valeu. Eu só queria lembrar, assim, a gente considerou até bagel como desenvolvido. Como que Bagel. Tá? Mas, enfim, foi um critério extremamente conservador, assim, qualquer coisa que podia ser considerado como um domínio, caso o domínio judeu, vamos falar assim, é que a gente já considerou contaminação. É difícil, nós não indígenas enxergar o que é ofensivo ou não. Mas foi uma quantidade pequena, ainda assim, você tem que olhar e dizer
primeiro, ser claro com a comunidade, se for para levar isso como ferramenta, tem esse risco, tá? E segundo, olhar em que contexto que você vai colocar isso aí, se é um contexto mais controlado ou menos controlado. Tá? Mas vale a pena, você ganha a performance. Essa é o dilema. E a contribuição desse trabalho realmente é tentar quantificar isso. Quanto contamina? Quanto eu ganho? Porque geralmente se discute isso de uma maneira muito abstrata. Tá? Então, é parte do livro. O que a gente faz lá dentro? Mas antes de ir para perguntas que vamos deixar para o final, eu queria trazer o Paulo para explorar um pouco mais essa questão do multilinguismo, de fazer, desenvolver tradutores nessas situações usando múltiplas línguas, os efeitos, os cuidados e o que a gente aprendeu nesse processo. Tá? Paulo, com você. Sim, obrigado, Cláudio. Então, só minha introdução, eu sou Paulo Cavalinho, sou pesquisador da IBM, trabalho no grupo do Cláudio, desculpa. Já há cerca de 11 anos na IBM. Minha área trabalha com machine learning, já tem aí quase 20 anos, entre mestrado, doutorado e trabalho na IBM. E desde que entrei na IBM, trabalho muito com NLP e assim, alguns anos trabalhando com Transformers, com Machine Translation para várias áreas e agora a gente tem esse foco em fazer tradução entre línguas em casos onde a gente tem pouquíssimos dados, que é o caso de línguas indígenas. E esse trabalho, assim, é um trabalho que a gente submeteu, teve assim, rejeições, e aí a gente ainda está em processo de melhoramento e resubmeter esse artigo, porque a gente descobriu várias coisas ao longo desse processo de fine-tuning usando sistemas multilínguas. Se puder passar para o próximo slide. Então, especificamente, esse esse trabalho, a gente foca em explorar sistemas para tradução usando um método que é chamado de multilíngua. Então, a gente, lembrando que o Cláudio já mostrou, a gente tem acesso a 39 traduções de Bíblia, com uma certa relativamente boa qualidade, e uma das ideias que a gente começou a explorar é fazer o treinamento de sistemas multilingües, que é assim, apresentado pela literatura de tradução como um método que é eficiente e consiste em se explorar o treinamento de uma rede neural, ou que seja um modelo de machine learning, usando mais de uma língua ao mesmo tempo. Então, só tem algumas nomenclaturas que a gente vai falar, que eu vou falar aqui ao longo dos próximos slides, que é sistema bilíngue, que seria o sistema tradicional, onde a gente, assim, por exemplo, vai fazer a tradução de Guarani para inglês apenas. Então, a gente só treina o modelo com esses pares de texto com essas duas línguas apenas. Sistemas multilíngua, a gente junta as outras línguas, então a gente tem Engatu, junta Terena, todas as outras línguas que a gente tem acesso e faz o treinamento de uma rede neural apenas. E tem assim, esse discurso da literatura que você consegue com isso explorar essas interações entre as línguas e mais dados e conseguir melhorar o resultado final do tradutor. E mais especificamente, algo que a gente está explorando aqui, acho que vai ter os seus efeitos, que é o que vai ser explorado, é o treinamento multilingüe usando a estrutura que a gente chama de Many to One, que é o caso que a gente está fazendo, onde a gente tem várias sentenças de várias línguas que mapeiam para uma única língua só, que é o inglês. Que eu tenho uma ilustração no próximo slide.
Ops, ficou ali a caixinha, deu uma quebrada, mas, assim, o que eu estou ilustrando aqui, a ideia do Many to One, então a gente tem à esquerda uma série de sentenças de língua que a gente chama de língua fonte, língua source. E aqui eu separei exemplos por motivos didáticos de uma sentença em português, eu me chamo Paulo, espanhol e francês, que seria equivalente ao que a gente está fazendo hoje com, com as línguas indígenas. Então, a gente tem uma sentença em uma língua indígena, duas, 39, e elas mapeiam para uma outra sentença em inglês ou português, uma língua com mais recursos. A gente está usando inglês nesse caso. E aí, então, o que a gente faz usando esse mapeamento de muitas sentenças de várias línguas para uma única sentença nessa língua com maior recurso, à direita eu tenho um exemplo de como a gente estrutura o corpus para fazer o treinamento, que é a gente basicamente pega cada sentença da língua de fonte e cria um par com a sentença da língua da target, da língua alvo. E aí a gente tem várias repetições de saídas. Então a gente tem vários exemplos onde a gente tem diferentes entradas e a mesma saída esperada. Próximo slide, por favor. E aí a gente inclusive esse slide aqui é de uma apresentação que a gente já fez aqui no Technical Hour, que a gente realmente fez esse teste, a gente explorou diferentes técnicas para se fazer essa análise multilíngue. Então a gente é conhecido, assim, tem certos indícios que se a gente colocar línguas que são mais diretamente relacionadas nesse treinamento multilingual, a gente tem melhores resultados do que colocar línguas indiscriminadamente. Então, a gente fez alguns testes em criar um modelo só com línguas do da família Tupi-Guarani, de línguas indígenas, que inclui variações do Guarani, Nhengatu, não me recordo as outras, mas que a gente comparou com o uso de um modelo usando todas as outras línguas também, que não são da mesma família, e a história que a gente viu da literatura meio que se confirmou. A gente conseguiu melhores resultados considerando a métrica de avaliação de modelos de tradução, de problemas de tradução, que é o Blue Score, que é uma métrica. A gente tem outras métricas atualmente, são consideradas mais avançadas, mas o Blue ainda é uma métrica muito utilizada, e acho que com esses resultados dá para inferir que realmente o treinamento multilingual funciona. Próximo slide, por favor, Cláudio. Então, só assim, detalhando um pouquinho mais de como foi esse experimento. Então, assim, basicamente do slide anterior, a gente expandiu e começou a explorar outras coisas também, mais modelos. Então, a gente tinha feito só com o modelo WMT19, a gente explorou com o MBite também. Como eu disse, a gente treinou 3 estratégias diferentes de se fazer o treinamento. Então, o bilíngue, que é o tradicional, só com uma língua fonte, e o inglês como língua target. O modelo com a família Tupi-Guarani, com 10 línguas bem relacionadas, e o modelo com todas as línguas. E o que a gente observou que, sim, com o modelo Tupi-Guarani, a gente tem melhores resultados, os resultados são muito, assim, relativamente bem melhores do que o modelo bilíngue. O Aulengues, a gente tem uma certa perda, que é considerado, até tem um termo que é chamado de negative transfer, que é considerado quando a gente coloca línguas que não são benéficas. Mas tem um detalhe que, inclusive, destaquei, que a gente usou uma divisão de um treino e teste usando uma amostragem aleatória, onde a gente pegou 90% dos pares e selecionou como treino e 10% como teste, e essa divisão foi feita língua a língua. Então, o próximo slide, a gente viu que com esse método a gente tinha algumas questões, alguns sintomas que mostravam que a história não era bem aquela que a gente estava vendo, de um sistema melhor que o outro. Então, o que eu coloquei aqui no slide, no gráfico da esquerda,
acho que assim, a gente tem agora as barras com o desvio padrão. E dá para ver que tem o modelo Tupi-Guarani é melhor, assim, em termos de Blue Score médio, considerando o Blue Score de cada sentença, mas ele fica muito, ele tem um desvio padrão extremamente alto. E assim, a gente conduziu várias análises, assim, algumas análises nesses dados, nas saídas, e a gente tem um plot ali à direita, comparando o modelo bilíngue, assim, é a distribuição do Blaze Score na base de teste para o modelo bilíngue acima e para o modelo all language abaixo. Então a gente viu que a gente tem uma distribuição normal com o modelo bilíngue, desculpa, mas com o modelo multilingual, all language, a gente já começa a ter uma distribuição binomial, assim, uma grande concentração de Blaze Score muito alto e aquele pico anterior ali, que já existia no bilíngue. Então, o que a gente observou, na verdade, o que estava acontecendo é que havia uma contaminação e, de certo modo, o modelo estava, a gente vai voltar a falar nesse assunto, estava memorizando, ou seja, ele estava, na verdade, conseguindo, como tinha a gente fez o split de 90% a 10%, considerando as línguas individualmente, considerando apenas os pares, havia uma certa contaminação ali. Poderia que alguns exemplos, as saídas principalmente, que são repetidas, estivessem tanto no treino e teste, e a gente achou que essa era a causa do problema principal nesse momento. Então aí a gente corrigiu esse problema, que é o próximo slide, e fez o que a gente chamou de output split. Então vamos resolver esse problema. A gente considerou apenas as saídas para fazer a divisão agora em treino e teste. Então a gente separou um capítulo, que é o capítulo do Mateus, da Bíblia, do Novo Testamento, para ser o teste, e treinando os modelos com os outros dados fora do capítulo do Mateus. E a gente teve uma certa mudança, então os resultados já não são tão melhores que a gente com o modelo Tupi-Guarani, por exemplo, já não são os scores já não são tão mais altos que o modelo bilíngue, mas a gente ainda continua observando alguns problemas, como desvio padrão alto. E eu coloquei 2 plots ali que mostram assim, uma certa tendência de mudar a distribuição dos scores. Por assim, eu botei do lado, esses plots de distribuição, do lado esquerdo, eu tenho a distribuição do Blaze Score no teste 7 usando esse modelo. São 2 modelos, então são acima o bilíngue, abaixo o all language. E à direita eu coloquei apenas o log scale do eixo Y, mostrando que tem uma certa diferença da distribuição também, um pouco mais sutil nesse caso, mas ela já deixa de ter aquela diagonal e começa a ter uma certa tendência a ter um pico ali também próximo dos Blaze Scores altos. Então, na verdade, o que a gente acabou descobrindo, que é o próximo slide, é que o que estava acontecendo, na verdade, é um problema que a gente considera, que ainda está, a nomenclatura ainda está a gente está meio indeciso, mas é algo que a gente chama de memorização ou de retrieval, que é o modelo, na verdade, em vez de ele estar aprendendo a fazer a tarefa de tradução, ele está aprendendo a memorizar os exemplos do treinamento, e a gente acha que isso tem muito a ver com o fato da gente estar incluindo aquelas repetições lá, como hoje, quando a gente inclui mais línguas na saída, que eu vou voltar nos próximos slides. Mas eu tenho aqui 3 exemplos só para ilustrar o que está acontecendo. Então, pegando o exemplo de cima na tabela, que tem ali 2 Coríntios 3:8, a gente tem o target, o que seria o texto que a gente esperaria, how much more glorious will the ministry of the Spirit be. A gente tem a entrada, que é o texto em Guarani-Mbiá, e aí o comando também para tradução. E a gente tem o que o modelo gerou,
que é ali na linha generated, if we saw, we have not seen it, we make him a liar of his word is not in us. E esse verso é exatamente o mesmo verso John, primeiro capítulo do João. Exatamente idêntico. E a gente tem mais 3 casos aí para ilustrar. Então a gente colocou ali o resultado do Blue Score no topo também para mostrar que acontece nos erros isso. Então a gente tem o Blue Score 0, ele errou completamente a sentença. Mas, se vocês olharem o último caso, acontece nos acertos também. Ele tem um Blue Score. Não, desculpa, não, esse aí é totalmente baixo. Mas a gente falou, sim. Mas acontece nos acertos também. Esse Blue Score é baixo, 0,9. Eu estava confundido com 79. Ele acontece nos acertos também. E aí o que acontece? Quando ele tem essa memorização e ele acerta em cheio o Blue Score das sentenças que ele está gerando, acaba que no final das contas ele tem um Blue Score razoavelmente bom, que a gente até pode considerar que o sistema na média é ok, mas não fica visível esse problema que ele está memorizando, e quando você vai colocar uma sentença ali, quando a gente se espera generalização, o modelo não consegue generalizar. Próximo slide, por favor. Então, só mostrando alguns gráficos assim, complementares, mostrando que realmente esse problema está acontecendo. Então, aqui a gente tem do lado esquerdo resultados na base de teste, com mais métricas além do Blue Score. Então, dá para ver que no teste 7, a gente até que não consegue ver tanto essa memorização com o output split. A gente tem uma distribuição ali bem focada em Blue Scores ruins. Mas quando a gente aplica no treino, a gente tem a evidência assim, boa de memorização, porque a gente tem normalmente o Blue Score é muito baixo, mas a gente tem os Blue Scores assim, extremamente altos também na outra ponta, na ponta do lado direito. E pegar a avaliação dos modelos, comparando os scores no teste e no treino. No teste, até que tem um desvio padrão relativamente alto, mas no treino a gente tem assim, valores extremamente altos. Então, pegando a linha ali do TF10, que consegue um blur de 36,06, tem um desvio padrão de 40. Então, dá para ver que os resultados são totalmente instáveis. Então, assim, complementando um pouco essa análise que a gente fez, para deixar isso mais visível, que é o próximo slide, a gente plotou, e assim, a gente é uma busca de métrica, de tentar entender e tentar como eu diria, entender e poder ver como é que a gente pode usar isso para melhorar os modelos. O que a gente fez foi plotar a distribuição de uma métrica que a gente começou a chamar de distance to verse, agora meio que a gente chama de memorization distribution, mas basicamente quando a gente aplica o modelo no teste 7 e gera uma saída, a gente pega essa saída gerada, vai lá na base de treinamento e busca qual é a saída mais similar da base de treinamento e calcula a distância para ela. Então, assim, é a distância mínima para um exemplo de treinamento. E a gente tem aqui o plot de 3 modelos. Então, o bilingue à esquerda, que eu coloquei uma repetição, mas na verdade ele não tem repetição. Ele tem um exemplo de cada, assim, por definição, a não ser que tenha duplicadas que são inerentes da dataset, da Bíblia, de um capítulo para o outro, ela não tem essa repetição do multilingual many-to-one que a gente está fazendo. Tupi-Guarani no meio tem 10 repetições, porque a gente está usando 10 línguas, então a gente repete a saída em inglês para 10 línguas distintas. E o All Languages na direita são 39 repetições, porque a gente repete as saídas em inglês para cada uma das 39 línguas. E o que dá para a gente ver nesses gráficos assim, a gente já fez a análise, a gente está usando uma métrica que é baseada em modelos em redes neurais,
para fazer essa computação de similaridade semântica. E essa métrica a gente analisou que mais ou menos com valor de 0,5 já é um texto bem semelhante. Então, o que a gente observa com o bilíngue, que normalmente as saídas geradas têm um pico mais à direita, então tem uma distância maior da base de treinamento, porque não há, assim, pelo menos se há memorização, é muito baixa nesse caso. Considerando o outro extremo, que é o language, dá para ver que tem um pico ali, lá perto, por volta de 0,1, que é assim, são sentenças, assim, a grande maioria das sentenças geradas no teste são extremamente similares ao que foi usado no treino. E o que é bem interessante, algo que é bem interessante, se olhar o gráfico do meio, que é o Tupi-Guarani, é que parece que tem uma certa transição ali. Quando assim, a gente está adicionando mais línguas, a gente começa a sair daquele pico que era do bilíngue e se mover para o pico do all language, ou seja, deixa de fazer tradução e começa a fazer a memorização, o retrieval, que é algo que a gente ainda está explorando. Próximo slide. Então, assim, acho que a grande conclusão ainda desse trabalho, ainda, assim, como eu falei, não é um trabalho que a gente está em progresso, mas tem essa crença na literatura que os modelos multilingües são realmente melhores, e a gente, com esse problema, que a gente está com esse projeto, a gente está vendo que não é bem assim, que tem dificuldades, acho que uma das dificuldades que a gente está vendo está na questão de como avaliar as métricas não conseguem, como o Blue Score, por exemplo, não conseguem capturar o problema da memorização. Então, assim, acho que a grande lição que a gente está tendo aqui primeiro, se vai fazer multilingual, especialmente many-to-one, é necessário mensurar se está havendo memorização ou não para evitar que o modelo tenha esse problema. Assim, só memorização em alguns casos é benéfica, assim, como a gente está vendo com Large Language Models, mas não necessariamente que para esse caso de tradução é bom. E a gente assim, ainda está começando a explorar soluções para isso, pensando assim, umas coisas como será que se a gente, em vez de ter repetições, a gente conseguisse refrasear aqueles exemplos, será que a gente consegue evitar esse problema? Então, assim, é uma das coisas que a gente está tentando entender. A gente está tentando entender também se essa memorização, o retrieval, é um artefato do fine tuning, porque a gente está treinando modelos que foram pré-treinados, ou se essa memorização já vem lá do pré-treinamento, assim, provavelmente esses modelos têm dados de Bíblia no pré-treinamento, e a gente está tentando explorar, tentando entender melhor isso e setar, diria, guidelines em como usar melhor nesse cenário, porque eu acho que assim, muita gente tem usado Bíblia para esses casos de línguas que têm muito poucos recursos. Sistemas multilinguais e many-to-one também são bem comuns e eu acho que a gente está tentando dar nossa contribuição, entender melhor como fazer e como melhorar esse processo. Muito obrigado, Cláudio. Acho que encerrou. Só fechando, então. Falou um pouquinho do projeto, falou um pouquinho dos parâmetros, das estruturas de contenção que a gente botou para lidar com esses dados potencialmente tóxicos nesse contexto. Tá? O Pedro falou dessa questão no fundo, o que ele mostra, se olhar, é que existe valor em usar esse conteúdo tóxico, mas existe risco. Você vai ter que balancear isso, vai ter que medir com cuidado, tá?
de caso a caso, tá? Às vezes ele melhora um pouco. E, por último, eu acho que o Paulo falou, assim, para mim é muito interessante, porque, no fundo, entender que esses modelos são tão poderosos, eles adotam as estratégias mais simples possíveis, que aquela métrica que você tem permite. Se você usa uma métrica simples, ele por que não ficar fazendo tradução? O que eu faço, ele pega um verso bíblico e joga ali. Uma vez em 3 dá certo. Ótimo. 30% bate quem tenta fazer tradução. Isso aí. Tá? Isso, se você fizer uma medida muito simples, parece que o modelo está funcionando. Sinceramente, a gente acha que muito dessa literatura de multilíngue está errada, porque eles estão fazendo exatamente esses 2 erros. Primeiro é tradicional, fazer um sampling 90-10 sem olhar direito se você tem contaminação. A menos que você evite a contaminação, só a repetição já puxa esses modelos para dizer, tem um jeito mais simples. Tá? De ter performance, que é não traduzir. Então, nesse contexto que nós estamos falando em grandes modelos, eles estão correndo todos esses modelos. Tem pedaços deles que funcionam assim. Essa é a minha visão. Tem pedaços deles em que a métrica empurrou ele para fazer a coisa errada. Por quê? Porque a métrica geral diz que, em média, dá certo. Agora, se olhar aquele, só para a gente com o Paulo, a gente está descobrindo aqui, ó, isso aqui, assim, 99% do que esse modelo de tradução gera é um verso que ele viu. Que, obviamente, não é um verso que é bom para esse... Que é a tradução correta para um verso de teste, porque não tem um com outro. Mas ele acerta 1 em 3, 30%. Ele acerta em cheio, a métrica vai lá em cima. 100% no meu estoque. E a métrica. Qual é o problema? Métrica simples com modelos complexos já é uma velha lição de computação. Não funciona. E a gente está fazendo exatamente esse erro na minha visão e muito do que a gente está fazendo. E esses problemas de contaminação são problemas que a gente está vendo também. Em toda essa discussão de performance de grandes modelos de linguagem, porque há evidência de que a maior parte dos nossos testes sets que são usados na avaliação desses modelos estavam no training set. Virou um problema de memorização e recall. E o recall é fácil para o modelo de 150 bilhões de parâmetros. É isso aí, gente. A gente tentou aí ser bem sincero, tá? Dizer, erramos a outra vez que a gente conversou com vocês, tá? Mas a gente resolveu falar e fazer essa apresentação, olha, porque ela é instrutiva do tipo de erro que você faz. Principalmente quando você tem muito pouco dado, que é a realidade do mundo. O mundo tem pouco dado para os problemas. Enfim. Agradecer ao Paulo, ao Pedro, obrigado a todos vocês pela atenção. Na verdade, são 2 em 1. Você ouve, Paulo? Estão ouvindo? Sim. Então, bem. Bom. Vocês estão trabalhando com tradução, né? E eu acho que isso é uma coisa específica. A gente sabe que o ChatGPT, muitas vezes, os modelos múltiplas línguas, ele levava para o inglês para depois processar e responder. Então, a primeira questão é essa sobre se o modelo de tradução ele também poderia servir para conversação, etc., né? E outras funções além da tradução, né? Que a gente tem na lista de possibilidades de aplicação. E essa questão do tradução, a gente tem também hoje, né? Eu, uma vez antes até das línguas indígenas, eu usei o Bible GPT. O Bible GPT é para conversar sobre a Bíblia, que não é tradução. E ele tem, obviamente, uma coisa, né, vamos dizer, culturalmente tóxico,
tem algumas coisas lá, mas você fica conversando. Então, é um processo diferente. Completar, conversar, perguntar. Então, minha primeira pergunta é, como que se faz, né? Será que existe algum tipo de caminho mais correto para você primeiro traduz, depois você passa para conversação, você faz chat, etc. E essa é a primeira pergunta. E a segunda é, existem dicionários de Guarani, pelo menos no... Mas a gente usa. Essa era a pergunta, porque uma coisa é você fazer esse pareamento da Bíblia e outra coisa é ter um dicionário em que você poderia ter palavra em múltiplas palavras correspondentes, como a gente faz usualmente no dicionário, que poderia servir para justamente sair um pouco dessa decoreba. Então, são as duas perguntas. Como ficaria a Eu posso evolução? responder a segunda. Quando o Pedro falou aquele dictionary, basicamente a gente pegou um dicionário padrão do Guarani Piá e extraiu essas sentenças que tem naquele dicionário, sentenças pareantes. São sentenças do dia a dia, mais alguns textos. Então, e lá todo o trabalho do Pedro que mostrou é em cima de traduzir um teste 7 desse dataset. Traduzir frases do dia a dia. E ver o quanto ficaram contaminadas quando a gente treinou um pouquinho. Tá? Então, mas assim, são 2.000. Um dicionário grande. O dicionário do MBA é um dicionário de 250 páginas. Você extrai 2.000, 2.000, 3.000 páginas. Pouco. Tanto que o modelo original foi treinado, alemão e inglês, foi treinado com 500 milhões de páginas. 3.000 disso aí, 3.000 e pouco. Mais 6.000 da Bíblia. Basicamente isso. A gente estava olhando. Põe 3.000 para fazer partitura. Quanto eu consigo? Já consigo. Se eu botar mais 6.000 de Bíblia, ajuda. Mas pensar assim, ele ainda tem aqueles outros modelos com mais, tá? Você aumenta muito a tua quantidade de dados. Tem toda essa noção do multilíngua é bom, multilíngua é bom, como disse o Paulo, quando você faz direito. Tá? Tem que tomar muito cuidado como você faz. A gente não tinha multilíngua no caso do dicionário. O dicionário Paulo, eu acho que mas o MBAT não é um modelo de tradução, certo? Não, ele é um modelo genérico feito, o Masked Language Modeling, que você mascara uma sentença, uma palavra na entrada e aí ele gera a sentença com aquela palavra lá, aceitando. Ele está mais perto das coisas tipo Llama, GPT, mais um modelo com essa cara, ele só encoder, certo? Isso. Não, ela é encoder-decoder. É verdade. E a gente viu que a questão é que tradução é um bicho nela mesma. A gente viu que mesmo o modelo menor que o WT, que é um dos melhores modelos que tem, era ainda melhor do que usar para tradução do que o modelo geral. A tradução não é só entender o que você tem que gerar. E gerar num pareamento meio estreito. Então, ela é uma tarefa especializada, tem métodos especializados. Por isso que a gente, vários dos nossos revisores dizem, por que você usou aquilo? É duro bater o WT19. Nós trazemos tudo que a gente fez. Se eu não lembro correto, quase sempre a gente volta disso aqui. Comportamento também. E a gente viu que o MVAT, na verdade, ele é muito mais sensível para essa questão de memorização, ele faz mais do que o WMT, que é um modelo de tradução. Então, isso tem a ver com ele ser treinado em tradução, é mais difícil mover ele para uma tarefa de memorização do que um modelo mais genérico que está sendo usado para tradução. Faz sentido. Mas aí vem a pergunta, quanto de memorização tem em tudo que você fez, em tudo que você está testando aí? E principalmente nesses benchmarks que se faz por aí. Eternamente cai, exatamente. O cara mostrando que o benchmark de reasoning
estava memorizado dentro do GPT. E por isso que ele ia bem. Era só embaralhar a ordem das respostas do teste de múltipla escolha e o benchmark é mais fácil. Memorização, o Copilot, por exemplo, né, que é a programação, código que você quer que memorize. Você não quer uma falha, uma coisa meio aleatória ali. Você não quer que ele invente. Memorização para tradução, isso é um bom ponto. Memorização para tradução é um desastre. Para outras tarefas, é um tirão que você está atrás. Em parte, é essa contradição que a gente está vendo. Falando dessa questão de memorização, eu queria entender um pouco mais como foi feito o fine-tuning e permite uma divisão de treinamento e teste. Você tentaram alguma coisa como word stopping ou tal, ou validação para impedir, ajudar a generalização? Paulo, Eu não vi direito a pergunta. um pouquinho mais perto. Em relação ao treinamento, parece que um dos problemas foi o overfit, né? E que ele não generalizou o conjunto para o teste. Vocês consideraram como foi feito o treinamento e vocês consideraram alguma estratégia como word stopping para usar o conjunto de validação para determinar quando ele está fazendo overfitting, quando você poderia parar? Isso teria algum efeito? Sim, a gente considerou o stopping, sim, a gente seleciona o modelo baseado assim, nos melhores resultados no teste, tem um certo bias ali, mas é no teste, não é no treinamento. Mas assim, já até assim, essa literatura mais recente de memorização já vem mostrado que memorização existe quando não há overfit. Assim, não necessariamente é fruto do overfit. Então, se você faz basicamente, os modelos são treinados usando a loss de classificação. Então, você faz aquele treinamento, se você acompanhar a loss do treino, loss de validação, você consegue selecionar um modelo seguindo os protocolos tradicionais de machine learning. Mas aí, quando você vai gerar o texto, que é um processo sequencial, iterativo, ali, é aí que você descobre que tem a memorização, que, assim, por algumas razões aqui, então a gente, assim, tem evidências que modelos maiores, então a gente tem uma certa evidência que o MBIT é maior e sofre mais com memorização, tem a ver, assim, evidências a ver com o tamanho do vocabulário, o tamanho do modelo. Algumas dessas características fazem com que o modelo sofra mais de memorização. E eu acho que assim, aqui nesse caso também tem um pouco a ver com um certo desbalanceamento dos dados ali, que tem a ver com, assim, a gente tem muito mais dados para treinar o decoder, repetições do decoder do que tem no encoder, na verdade, dados com mais peso, né, mais repetições. Talvez isso está fazendo que o modelo foque em treinar mais o decoder e esqueça de fazer a relação com a entrada. E aí passa a gerar só o texto baseado no que ele já está gerando. Só aqui pegar um pouco esse gráfico, para um gráfico que diz, se eu pegar os dados do meu treino, passar pelo modelo. É isso que esse gráfico e a distribuição. E, gente, que é basicamente como ele computou o melhor score do treino. Tá? E aí, o que está acontecendo aqui? Um monte de traduções que são perfeitas. E isso devia sinalizar para a gente, devia estar nas imagens, isso não parece certo. Tradução perfeita é um indicativo que você está fazendo algo errado. Porque tradução, por definição, é uma área que você tem múltiplas possibilidades de palavras para o outro lado. Então, na verdade, teria que penalizar os testes para evitar isso. Mas só para aqui, essa tabela aqui em cima, o Blank Score dele no training, com esse modelo aqui de 36, não vai para o teste, cara, para 12. Tá? Esse, assim, ele está se enganando. Está se enganando. Ele está pediu para computar Blank Score. Melhor de uma maneira, ele solta
solta um trecho de Bíblia quando você não tem ideia melhor do que fazer. É um jeito de ganhar. Você não está penalizando isso. Só que, como é que é complicado penalizar quando você trabalha com tokens? E até tem um paper, né, que diz quanto mais tokens, mais memorização. Acho que é o Fábio antes. Ou não? Não sei, eu não vi. O Finger está lá. Não sei quem foi primeiro. Uma dúvida só, porque vocês estão testando o Evangelho de Mateus, né? E está tendo problema com tradução perfeita. Os evangelhos, pelo menos 3 deles, são muito parecidos, né? E a diferença, pelo menos em grego, a diferença das palavras é do estilo. Isso, por estar testando nesse evangelho, será que não fica pior essa questão? Será que ele já viu, supostamente, muitas dessas frases no treinamento? A gente deu uma checada nisso, é baixo. Tá? Parte da contaminação, dessa contaminação que a gente vê no bilíngue, a gente tem a ver com frases que são parecidas em livros diferentes. Tá? Então, tem, mas é baixo. Isso a gente mediu ali. Tá certo? Tem, principalmente no sentido literal. Eles contam a mesma história, mas não com a mesma. E aí, para a gente, aí não é um problema. Todo mundo contando 4 vezes a mesma história, certo? Se eu me lembro, são 4 questões. Mas ali, assim, mas literal é pouco. Então, teria muito maior contaminação. Essa contaminação, a primeira que Paulo falou. Ela não seria a contaminação do teu interessante. Mas é pouco. Fingers? Oba! Eu queria perguntar por que vocês insistem tanto nessa medida chamada Bleu, que ela recebeu tanta crítica já na literatura. É sabido que ela é bem manca, ela é muito fraca. Tem nada melhor para medir? Essa aí é uma outra história que a gente tem que ficar para frente. Mas, se você olhar essas tabelas, a tabela da esquerda, ela está se correlacionando muito bem ali com as outras métricas. Então, acho que não altera o resultado que a gente tem, trocar a métrica, assim, essas conclusões. Mas, sim, tem essa crítica, mas essa é uma outra história aí. A memorização realmente não é afetada pela métrica, mas, sei lá, você podia enxergar mais coisa com uma métrica melhor, é a minha opinião. Só tomar cuidado, Finger, assim, tem várias métricas de hoje que são baseadas em olhar o input e o output. Então, para isso, teria que treinar a métrica com fontes indígenas, que a gente não tem confiáveis também. Tem muito poucos dados. Separar um deles para treinar a métrica, outro pedaço para treinar e mais um de teste, acabou. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Tem algumas dessas neurais que usam as duas coisas, mas a gente para fazer ambas. Tá certo, obrigado. Ultra low mata. Mas, olha, muda modelo, muda métrica, está sempre lá. Isso a gente já tem. Só que cada revisor tem sua métrica favorita. Não, na verdade, eu ia falar, mas acho que o Finger capturou mais ou menos o que eu ia falar. Porque eu acho que eu não entendi exatamente agora, por que o fato de ser multilingual é o problema. E parece para mim que o problema é a métrica. Ou não? O problema é não ter uma métrica que penaliza a memorização, sei lá. O problema do multilingual é que ele reforça o many to one. Ele diz, olha, o multilingual diz, está aqui esse verso X. Está associado com esse verso também. Aí chega no modelo All Language, ele aparece 39 vezes. Então, do ponto de vista de memorização, também faz sentido que ele é mais econômico. Mas poderia acontecer no bilíngue. A gente não vê aqui. Não vejo. Mas será que não é fácil vocês não terem treinado o suficiente? Se vocês tivessem treinado muito mais, aí demoraria? Parece. Não? Assim, no bilíngue, os números que a gente tem é 0,1%. No All Language é 99%. A gente não viu os nossos bilíngues aprendendo, exceto um pouquinho que tem a ver com aquela contaminação mais forte.
Mas eles não viram essa tragédia. Tá? Eu acho que isso bate com a literatura que eu trouxe. Cláudio, uma pergunta rápida. Me corrija se eu estiver errado. Quando você falou de ética, são dois problemas diferentes. Um é o dataset, a questão de tentar limpar, enfim. E o outro é o problema do desenho de pesquisa, né? Ah, sim. Esse peer reviewer que não aceitou a submissão, para ele é usar a Bíblia. Para ele não. Foi interessante, porque não só usar a Bíblia, porque ele chegou. Deixa eu mostrar aqui. Ele chegou aqui, olhou essa tabela aqui, tá? Que a gente aqui botou em vermelho. Eu não acho que é contaminado. Ele usou a visão dele do que é contaminado, do que é ofensivo, para julgar o que o indígena poderia achar que é ofensivo. E a nossa visão foi: qualquer coisa remotamente parecida pode ser. Tá certo? Ao ponto de a gente botar bem no começo. Tá certo? Então, isso foi outra coisa. Mas, assim, ele realmente, eu acho que existe um erro no jeito de que as pessoas enxergam esse problema da cidade, que é olhar e dizer: eu tenho um dataset, é só tirar frase ofensiva. E todo mundo concorda que é frase ofensiva, lógico. E funciona para todos os contextos, para todas as línguas, e para todos os credos políticos. Tá? E para os dois lados de uma guerra. Lógico, todo mundo vai concordar o que é ofensivo. Vamos usar o dataset. Eu acho que a nossa comunidade ela é tão ansiosa por datasets que ela aceita qualquer coisa que gera um dataset para ela, que todo mundo diz. Esse é a mãe dos erros. Dá mais um paper. Às vezes é uma discussão, mas eu acho que tem a ver com. Deixa eu só então terminar. Assim, todos os datasets públicos violam a LGPD. Não tem como conciliar a LGPD ou GDPR com o dataset público. Você não controla quem vai replicar aquilo. Se alguém pedir para excluir qualquer coisa, você não tem como fazer. Não está tudo lá. Não está. A gente está numa discussão. Mas isso tem a ver com a nossa cultura. Nós amamos datasets. Nós amamos datasets que podem ser usados, que todo mundo acha. Eu acho que eu quero fechar aqui. 5h30. Obrigado a todo mundo que apareceu, a todo mundo.